bem-vindos de volta. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 2 da disciplina de interfaces humano-computador. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os fatores humanos em IHC, em interação humano-computador. Os fatores humanos são aquilo que caracteriza o ser humano como alguém que pensa, memoriza, vê, ouve. Portanto, nós vamos primeiro entender o nosso ser humano, para depois a gente conseguir entender quais são os princípios de design para esse ser humano. Imagine que você vai fazer o projeto para um novo computador, para um supercomputador. Você vai fazer esse projeto sem conhecer as características desse computador? Claro que não. Primeiro você precisa conhecer as características. A mesma coisa o ser humano. Nós precisamos primeiro conhecer como o ser humano age e reage ao mundo que está em volta dele, ok? A área de ergonomia ou de fatores humanos é uma área já bastante antiga, que tem uma literatura muito vasta. O que nós vamos falar nessa área, nessa aula, é algo bastante superficial, perto do conhecimento que se tem a respeito do ser humano. A ergonomia é uma ciência que também é uma tecnologia de projeto das comunicações entre os homens, as máquinas, o trabalho e o ambiente. E a ergonomia é uma ciência já bastante antiga. Por exemplo, o Homo vitruviano, de 1492, desenho de Da Vinci, se inspira em Vitruvius, que era um engenheiro e arquiteto do século I depois de Cristo. E já se preocupava com as proporções antropométricas, já se preocupava com o conhecimento do ser humano para entender o que ele consegue e o que ele não consegue fazer. É isso que a gente vai trabalhar hoje, os fatores humanos que têm impacto na interação humano-computador. Os temas dessa aula são, portanto, o modelo do processador humano de informações. Vamos entender o ser humano como alguém que consegue processar informação. Vamos entender processos de percepção, processos motores, processos cognitivos e processos emocionais, porque nós também temos emoções. E isso é o que a gente gostaria de conversar com vocês hoje. Vamos começar, então, com o processador humano de informações. É um modelo. Modelo significa uma aproximação da realidade. É lógico que nós não somos assim como esse modelo mostra, mas o modelo ajuda a entender como que o ser humano faz sentido do ambiente. Nós estamos usando uma imagem que está disponível no nosso livro de referência. Nesse modelo, nós temos que o ser humano tem uma memória de longo prazo que se comunica com alguns processos cognitivos, motores, e que se comunicam com os nossos órgãos dos sentidos e com a nossa capacidade de motricidade. Vamos abrir essas caixas para a gente entender um pouco melhor o que é esse modelo do processador humano de informações. Mas, mais uma vez, eu lembro, nós não somos feitos de caixinhas. Essas caixinhas só indicam quais são os processos que a gente pode achar que existem para explicar as interações humano-computador. Para a gente entender o processador humano de informações, nós vamos começar por aqui, entendendo os receptores. Os nossos receptores produzem sensações. A sensação é o resultado do estímulo físico sobre os nossos receptores sensoriais que estão nos nossos órgãos dos sentidos. Portanto, a nossa visão responde a ondas eletromagnéticas, a nossa audição responde a ondas mecânicas, o nosso tato responde a impulsos mecânicos, por exemplo, de pressão, o nosso olfato responde a moléculas odorantes e o nosso paladar responde a moléculas sápidas. Portanto, são estímulos do mundo externo que são compreendidos pelas nossas células receptoras e nos provocam aquilo que chamamos de sensação. A percepção é algo diferente. A percepção envolve o processamento da sensação no nosso cérebro, traduzindo isso numa experiência organizada. Portanto, a imagem, a cor, o tamanho, a profundidade não são
coisas físicas. Elas são percepções, portanto, são um entendimento que a gente tem a partir da nossa visão sobre o nosso mundo externo. Assim como o som, a localização da fonte sonora, são percepções associadas à nossa audição. A memória vai interferir nesse processo, porque a memória traz a experiência, que diz, por exemplo, que uma coisa na frente esconde uma coisa que está atrás, isso nos dá uma percepção de profundidade, e também com expectativas. Quando eu quero ouvir alguma coisa, eu consigo ouvir melhor. Então, a percepção é um processamento daquela sensação. Existem percepções que são um pouco mais sofisticadas. Elas exigem a combinação de sensações. Por exemplo, sabor. O sabor não é sentido só pelo paladar. O sabor é uma combinação do paladar com o olfato e com o tato da sua língua sobre o alimento. Isso é o que te dá a percepção de sabor de um alimento. O equilíbrio é a combinação entre a sua propriocepção com a visão. A propriocepção, que é isso? É a combinação de receptores do tato nas nossas juntas, mais a sensação de aceleração que a gente tem sobre receptores nos nossos vestíbulos e canais semicirculares. Isso nos dá uma sensação de onde está o meu corpo em relação ao espaço físico. Se eu estou torcida ou se eu estou retinha. E o movimento, ele também é percebido porque eu associo a minha visão com a minha propriocepção. Se eu estou me movendo e a coisa está parada, significa que a coisa está movendo junto comigo. Então, o movimento é também um processo de percepção. A nossa fisiologia ajuda a explicar como que nós percebemos esses estímulos. Então, o nosso olho tem a retina, que é onde a imagem é projetada e o nosso cérebro captura através do nervo óptico essa imagem. Uma imagem bidimensional a partir da qual a gente consegue entender o mundo. E o nosso ouvido tem, portanto, células que são ciliadas e que respondem à movimentação de líquidos para nos dar uma sensação de som ou uma sensação de mudança de posição corporal. Um processo de percepção muito importante é o processo de percepção da cor, ligado à sensação da visão. Quando nós temos a luz visível, comprimentos de onda de luz visível incidindo na retina, as nossas células fotorreceptoras, elas capturam essa energia luminosa e vão transformar isso em percepção no nosso cérebro. A percepção de cor vem porque nós temos 3 tipos diferentes de células fotorreceptoras. Os cones que respondem à frequência baixa, os cones que respondem à frequência média e os cones que respondem à frequência mais alta, que a gente chama de vermelho, verde e azul, mas é claro que eles não são dessas cores. O que acontece com o nosso olho é que cada uma dessas células responde de uma forma diferente a diferentes comprimentos de onda. O que significa que se eu tiver, por exemplo, um comprimento de onda de mais ou menos 560 nano, que é o equivalente àquilo que a gente chama de amarelo, ao incidir na retina, ele vai estimular essas células que respondem em baixa frequência, em média frequência e em alta frequência, de uma forma diferente do que se eu estivesse fazendo incidir nesse olho, por exemplo, uma frequência mais alta. E a essa combinação das reações desses 3 tipos diferentes de célula, nós convencionamos chamar de amarelo. E a gente ensina as crianças desde pequenininho. Que cor é isso?
É verde? Não, é amarelo. Que cor é isso? É azul? Não, é amarelo. Então, nós nomeamos essa sensação de cor. É um fenômeno importante de percepção. Mas existem outros. Compreender os processos de percepção visual é a base para explicar os comportamentos mais sofisticados. Por exemplo, a busca visual e a discriminação. Busca visual significa você procurar alguma coisa no meio de algo que está bastante confuso. Lembram da imagem que a gente viu dos mostradores no cockpit do avião? A busca visual significa achar alguma coisa ali no meio de tanta informação. Enquanto a discriminação significa você separar uma informação que é relevante de um ruído de fundo. Por exemplo, é o que o médico faz visualmente quando ele olha uma imagem de uma retina e ele verifica que essa retina tem algum tipo de doença. Ele está fazendo uma inspeção visual e discriminando uma imagem que é uma imagem de uma retina boa, de uma imagem que é de uma retina doente. São processos cognitivos baseados na percepção visual. Isso é necessário para que a gente possa projetar para favorecer esses processos. Nós, como designers, sabendo como funciona o processo de percepção visual, nós vamos criar, por exemplo, filtros que vão causar o efeito de proeminência, portanto, vão destacar itens que podem ser mais interessantes num determinado momento. Por exemplo, aplicando decluttering ou a redução da poluição visual, sumindo com a informação que não interessa. Podemos organizar a informação também a partir do conhecimento de como é a estratégia de busca visual por uma informação. Em geral, as pessoas fazem essa busca visual da esquerda para a direita e de cima para baixo. Do ponto de vista das fontes sonoras, nós também temos processos de percepção. A audição, diferente da visão, ela é omnidirecional. Portanto, eu vou escutar mesmo que eu não esteja apontando os meus órgãos dos sentidos para uma determinada direção. Como ela é omnidirecional, a percepção da diferença de fase da onda sonora que chega nos nossos ouvidos e o efeito Doppler, que vocês sabem da física o que é, fazem com que a gente consiga identificar com muita clareza a posição da fonte sonora. Isso é usado, inclusive, para projetar sistemas que precisam da localização de um ponto no espaço. Com a posição do ponto do espaço sendo informada por meio de som, é muito fácil para o ser humano conseguir localizar. Experimente esse efeito fazendo o exercício de apoio que a gente sugere no material, onde você vai ouvir a fonte de áudio de um barbeiro que está tentando cortar o seu cabelo. Experimente esse exercício. E vamos falar um pouquinho sobre alarmes e IRCONs. O que são alarmes? São sinais sonoros que devem despertar o nosso interesse. Nós não conseguimos desligar a audição assim como a gente consegue desligar a nossa visão fechando os olhos. Então é muito bom colocar alarmes sonoros, porque eles vão ser ouvidos mesmo que a gente não esteja prestando atenção. E IRCONs? O que são IRCONs? São ícones audíveis, né? É um jogo com a palavra icon do inglês. O IRCON é aquele ícone que você escuta. Muito provavelmente você já escutou o tema da Vitória do Ayrton Senna. Quando você ouve aquela música, você lembra de alguma coisa. Aquilo é um ícone audível. Quando você ouve uma chamada de um plantão, você já fica pensando, aconteceu alguma coisa errada. Isso são ícones audíveis que a gente projeta para chamar a atenção das pessoas. Vamos falar um pouquinho agora sobre o movimento e sobre a resposta motora, um outro elemento do processador humano de informações. Quando a gente recebe um estímulo visual ou auditivo, o nosso corpo vai provavelmente reagir a esse estímulo. Essa reação ela demanda um certo tempo para acontecer. Entre a percepção e o movimento, existe um tempo de reação. E é interessante a gente entender que o tempo para você reagir ao estímulo
auditivo é de cerca de 150 milissegundos, mais rápido do que você reagir a um estímulo visual, que é questão de 200 milissegundos. Para você fazer um movimento em função desse estímulo, você ainda vai levar 700 milissegundos para que todo o seu sistema motor esteja apto a reagir. Tá? Isso significa que entre um estímulo e uma ação, a gente tem quase um segundo. O ser humano é bastante lento na reação. E essa reação pode ser acelerada um pouquinho com o aprendizado. É claro que se você praticar, você vai diminuir esse tempo. Mas esse é um tempo médio. Os processos motores, eles vão acionar as nossas interfaces de entrada de dados. A manipulação de dispositivos de entrada, mouse, joystick, touch, a fala, os gestos, são elementos de interação que vão ser provocados pelos nossos processos motores, pelos gestos. É através desses processos que a gente interage com os computadores. Existe uma lei muito interessante, que é a lei de Fitts, que diz que o tempo requerido para o ser humano ele movimentar a mão de uma área para uma outra área alvo, ela é função, esse tempo é função da distância e do tamanho do alvo. Ele é diretamente proporcional à distância e inversamente proporcional ao tamanho do alvo. Por que eu tenho que saber a lei de Fitts? Porque se eu tiver que dimensionar botões ou se eu tiver que dimensionar espaços de interação, eu preciso saber que espaços de interação muito afastados vão requerer um longo tempo do deslocamento do gesto até chegar nele. E alvos muito pequenos também vão dificultar a interação, porque vai levar muito tempo até que a gente consiga fazer o movimento de tocar nesses alvos. A lei de Fitts nos ajuda a dimensionar o tamanho dos nossos botões e os alvos na tela. Experimente fazer o experimento sobre a lei de Fitts, que a gente deixou também para você como um exercício de apoio no material da nossa aula. Agora nós vamos falar de um outro elemento do processador humano de informações. Agora nós vamos falar da memória. Nós entendemos a memória dentro do modelo de processador humano de informações como uma memória de diferentes tipos. Não temos uma única memória. Na verdade, nós reconhecemos três. Nós reconhecemos a existência de uma memória sensorial, de uma memória de trabalho e de uma memória permanente, que a gente também chama de memória de longa duração. Vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Antes da gente detalhar cada uma delas, convém a gente pensar que a informação chega para a gente via órgãos dos sentidos, né? Que a gente acabou de ver isso. Os nossos órgãos dos sentidos são capazes de reter alguma informação através da memória sensorial. Isso é o que permite você assistir a um vídeo, porque, na verdade, nós temos imagens que são isoladas umas das outras e nós temos uma sensação de movimento porque o nosso olho retém a imagem durante algum tempo antes de esquecer. Isso é a memória sensorial. Também funciona com os nossos ouvidos e também funciona com a nossa pele. Além da memória sensorial, a gente tem uma memória de trabalho. A memória de trabalho é uma memória de curta duração, com pouca capacidade, que serve para a gente juntar elementos da nossa memória sensorial e elementos do nosso conhecimento para, por exemplo, tomar uma decisão. As coisas que estão no mundo passam da nossa memória sensorial para a nossa memória de trabalho se a gente presta atenção. Então, existe muito som. Provavelmente agora, nesse instante em que você está me ouvindo, existam outros sons em volta de você que você não percebe porque você não quer. Se você passar a prestar atenção neles, aí sim eles vão passar a ocupar um espaço na sua memória de trabalho e você vai começar a pensar o que esses sons querem dizer. Mas depende de bastante ensaio e de bastante emoção para que esse evento aconteça definitivamente na sua memória permanente ou memória de longa duração. Portanto, o som da minha voz que você está sentindo está indo para a sua memória de trabalho transmitindo um conhecimento, mas só se você praticar e você estudar é que isso vai ficar na sua memória permanente. Vamos fazer
Alguns exemplos. Lembre-se que a sua atenção é um recurso limitado, portanto, não use o seu celular enquanto você está dirigindo. A sua memória de trabalho não consegue reter muita informação. Portanto, se você estiver prestando atenção no seu celular, você não vai ver aquela bola que acabou de atravessar na frente do seu carro. Falando ainda um pouco mais de memória de trabalho. A gente disse que ela é uma informação provisória, que ajuda você a tomar uma decisão. A gente disse também que você esquece rapidamente. A gente ainda não disse que ela é formada de chunks, onde os chunks são pequenos agrupamentos de informação que ajudam a gente a memorizar elementos. A gente disse que a capacidade é limitada e, portanto, existe só um número pequeno de chunks que conseguem existir na nossa memória de trabalho. Vamos fazer um exemplo. Eu vou mostrar para vocês um conjunto de números e eu vou dar 10 segundos contados no relógio para vocês memorizarem, não vale anotar, ok? E aí depois eu vou pedir que você repita para si mesmo quais foram os números que você viu. Vamos começar. Ok. Me diga quais foram os números que você viu. Você não consegue lembrar de todos, né? E muito provavelmente, quando você começou a falar esses números, eu acho que você deve ter agrupado. Você deve ter agrupado esses números porque fica mais fácil você memorizar se esses números formarem grupos. Quer ver como fica mais fácil? Memorize esse conjunto de números. Agora repita. Ficou mais fácil, né? E ficou mais fácil por quê? Porque a gente agrupou. Isso é o efeito de esquecimento da memória de trabalho. Vamos falar agora da memória permanente, que é a nossa memória de longa duração e que retém a informação por um tempo indefinido. Teoricamente, ela tem capacidade ilimitada e ela vai armazenar o conhecimento a respeito das coisas, semântico, e a respeito de como se fazem as coisas, procedural. A nossa memória permanente armazena todo o nosso conhecimento a respeito de qualquer coisa. O acesso é lento. Às vezes a gente quer lembrar de alguma coisa e demora para vir. O decaimento é muito lento também. A gente esquece, sim, de algumas coisas, mas é difícil. Você vai ler um pouquinho mais sobre a organização da sua memória permanente no nosso material de apoio. Agora nós vamos falar sobre alguns processos cognitivos que trabalham o conhecimento que está na memória para tomada de decisão, para fazer um raciocínio lógico ou para resolver problemas. Os processos cognitivos são a forma como a gente trabalha a informação do mundo, soma essa informação, nosso conhecimento, para a gente conseguir realizar as nossas tarefas. Quando nós tomamos uma decisão ou fazemos um raciocínio ou tentamos resolver um problema, existem alguns condicionantes. As pessoas não são totalmente lógicas. Se você perguntar para alguém na rua alguma coisa assim, todos os homens são verdes, José é homem, logo, é muito pouco provável que a pessoa te responda que José é verde, porque as pessoas não são verdes. Então, a questão do raciocínio humano nem sempre é um raciocínio lógico como a gente explica na formalidade. Existem condicionantes para o processo cognitivo humano que são condicionantes de qualidade da informação, de recursos na interface, do tempo para ação, do conhecimento acumulado, os vieses de decisão que fazem com que as pessoas tomem decisões precipitadas, raciocinem de forma imperfeita ou resolvam problemas que elas nem podiam imaginar que elas sabiam resolver, juntando partes que fazem sentido. Então, os processos cognitivos são muito ricos e eles vão ser suportados pelas interfaces que você vai projetar. Agora nós vamos falar de mais um elemento importante para o entendimento do ser humano como um todo. Nós vamos falar sobre as emoções. As emoções também fazem parte do ser humano. O ser humano
responde a estímulos do ambiente através das emoções como uma forma de proteção, garantindo a sobrevivência no ambiente, o ser humano e os outros animais também. Elas modificam a expressão facial. As emoções, elas movimentam músculos que são involuntários e elas agem no nosso organismo de uma forma muito rápida, muito antes até que alguns processos cognitivos possam acontecer. Por isso, elas garantem a nossa sobrevivência pela velocidade. Toda emoção está associada àquilo que a gente chama de valência. A valência, ela tem a ver com o fato de que a emoção te atrai ao estímulo ou ela pode te afastar do estímulo. Quando você vê, por exemplo, uma cobra e fica com medo, o medo é algo que te faz afastar do estímulo visual. Quando você vê algo bonito e atraente, você quer se aproximar, essa emoção de satisfação ou de alegria te aproxima do estímulo. A atratividade e a aversão são sinais de uma mesma situação emocional, portanto, do grau de resposta ao estímulo. Ou você quer aceitar e perseguir alguma coisa, ou você quer rejeitar e evitar. Portanto, as emoções elas sempre vêm aos pares, existem emoções opostas. Existe uma emoção positiva ou negativa? Não, o que é positivo ou negativo é a valência. As emoções são sempre boas. Você ter nojo de algo que te faz mal é uma proteção. Você se sentir atraído por um alimento que vai te fazer bem é uma proteção também. Portanto, as emoções agem no sentido sempre de proteger. Plutchik foi um autor que estudou as emoções básicas e tentou estabelecer uma disposição das emoções para que ele pudesse explicar isso de uma forma mais simples. Ele mostrou, por exemplo, que a alegria se opõe à tristeza, que a raiva ou a irritação se opõe ao medo, que a sua vigilância, a sua antecipação se opõe à sua surpresa e que o nojo se opõe à admiração e à aprovação. Portanto, os eixos aqui representam as valências positiva e negativa. E o Plutchik entendeu também que as emoções elas podem ser mais fortes ou mais fracas. Portanto, existe mais uma dimensão, que é a dimensão da excitação. Quando a gente sente alguma coisa, a gente pode sentir com muita força ou fraquinho. Então, nós podemos ter um êxtase ou simplesmente nos sentirmos serenos, mas essa vai ser sempre uma manifestação de alegria. Da mesma forma, nós podemos nos sentir extremamente angustiados ou a gente pode estar só pensativo, mas são dimensões da tristeza. Portanto, Plutchik tentou explicar as emoções na forma de emoções básicas para que o ser humano pudesse entender melhor essas emoções. E nós, designers, pudéssemos utilizar as emoções para motivar as pessoas a tomarem determinadas iniciativas ou a agirem de acordo com aquilo que o design gostaria que elas fizessem. As emoções são relevantes para a interação humano-computador. Promover emoções vai ajudar não só a fazer a atratividade das pessoas à nossa interface, mas a reter as informações que são necessárias para a interação. E perceber as emoções também vai ajudar a adaptar o comportamento do sistema. Portanto, nós podemos projetar para provocar emoções, mas nós também podemos projetar para perceber as emoções, por exemplo, pelas reações faciais, e trazer isso como um mecanismo de interação para a nossa interação humano-computador. Isso foi o que a gente podia falar agora sobre fatores humanos em IHC. Essa área é muito bonita, ampla e merece um estudo mais aprofundado. A gente convida você a fazer esse estudo pelo nosso material de apoio, fazer os exercícios para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada e até a próxima aula.